sofisticada, talentosa. Sobram elogios para essa atriz paulistana que vive no Rio de Janeiro há quase 20 anos. Helena Ranaldi está no palco em São Paulo com uma peça que fala sobre conflitos no relacionamento, um tema que faz parte da vida de muita gente hoje em dia. Na peça A Música Segunda, ela atua ao lado de Leonardo Medeiros, com quem contracenou na última novela na Globo, A Favorita. Você está dizendo que eu disse? Os primeiros sinais da atriz aparecem no espelho aos 10 anos. Por toda a vida. Helena brincava de atriz no quarto da mãe e logo na adolescência fez alguns comerciais para a TV. Na Globo não dá para esquecer de Helena na Favorita e em presença de Anitta. Deus do céu, mas como você é precoce. Hoje, Helena está em São Paulo com a peça A Música Segunda, da escritora francesa Marguerite Duras. Uma história da maturidade, de um homem e uma mulher já com muita vida guardada. É uma peça forte, eu acho que é uma peça que fala sobre assim, assuntos que não tem como não tocar as pessoas, principalmente pessoas mais vividas, né? Não estou nem falando pessoas de mais idade, não, mas pessoas que já viveram profundamente o amor, uma separação, a dor, o ciúme, a solidão, né? Então, eu acho que são temas que não tem como as pessoas não se identificarem, né? As pessoas vivenciam isso o tempo todo. As pessoas estão loucas para se apaixonar, para amar, para se casar e nunca esperam uma separação. E a separação, ela pode acontecer, né, muitas vezes, e nesse caso, no caso desse casal, é uma separação que aconteceu não por falta de amor. Então fica um excesso de amor, um amor que não foi, acho que, vivido de uma forma muito saudável, né? Eles eram muito jovens também, então acho que isso contribuiu para o desfecho final dessa relação. Então é muito triste, né? Você ver um casal que ainda se ama, que tem, né, um desejo ali ainda presente, mas que não conseguem mais estar juntos. Eu quero ter filhos com você. Será que o tema tão comum hoje em dia já foi devidamente explorado? Se já foi vivido pela atriz, pode ajudar. Você já passou? Já me separei. Experiência de separação. De certa forma, isso te ajuda Com a certeza. trabalhar esse personagem? Com certeza, porque eu acho assim, existem personagens, não que a gente não possa fazer, mas que quando você já tem uma certa vivência, ele te facilita, né? Eu acho que se eu nunca tivesse passado por uma separação, eu acho que eu teria talvez um pouco mais de dificuldade, ou não tivesse assim uma percepção mais fiel ao sentimento dessa personagem, né? Então, como eu já vivenciei isso, e eu sei o quanto é difícil mesmo, assim, sabe? Pelo menos para mim foi muito difícil, né? Me separar e, enfim, recomeçar e também perceber a dor da pessoa que você se separou. Então, isso tudo eu já vivi. Então, isso me ajudou a estar um pouco mais próxima ao universo da minha personagem, da Anne-Marie Roche. Você estava lendo que depoimento seu, dizendo que antigamente você sofria muito ao interpretar personagens de novelas, justamente por ser uma obra aberta, onde os personagens podem sofrer modificações, reviravoltas, e que hoje em dia você não sofre mais em relação a isso. Eu acho que quando a gente também é mais jovem, a gente tem sempre uma expectativa muito grande sobre tudo, não só sobre as coisas profissionais, mas sobre a vida, é tudo muito mais, né, intenso, e você se decepciona, você sofre. Eu acho que com o passar do tempo a gente vai ficando mais tranquilo, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu acabava uma novela, principalmente, era um sofrimento, porque tinha um envolvimento muito grande com as personagens e com as pessoas que eu estava, e de repente, assim, era quase como uma morte para mim terminar um trabalho. E não saber o que eu ia fazer no próximo trabalho. Então, eu achava que isso era sempre muito ligado a uma ansiedade minha, pessoal, de ter que estar trabalhando, de ter que, sabe, isso vai passando com o tempo, a gente vai ficando menos ansioso, né? E aí, essa obra aberta, ela deixa de ser um monstro, né? Ela fica simplesmente uma obra aberta, você aceita aquilo que você lê, muitas vezes você gosta, muitas vezes você não gosta, mas faz parte do processo de uma obra aberta. Eu gosto muito, por exemplo, de fazer, né, uma obra aberta, porque tem essas surpresas. Por exemplo, esse último trabalho que eu fiz em televisão, que inclusive foi com o Leonardo Medeiros, né, o meu parceiro aqui da peça,
Foi uma personagem que me surpreendeu, porque realmente eu não sabia o que ia acontecer com ela. Eu sabia muito pouco, né? A sinopse me dizia muito pouco sobre ela. Então foi uma grande alegria, né? Poderia não ser, mas nesse caso foi. Agora, uma obra fechada é muito legal também, né? Que são as obras do teatro, minisséries, então que você conhece a história do início ao fim, você pode fazer um desenho da sua personagem com mais facilidade, né? Então tem essas vantagens. Que muita necessidade. Na televisão e no teatro, Helena já acumulou muita experiência. Apenas o cinema ficou um pouco para trás, mas isso é só uma questão de tempo. E Helena, você já fez bastante teatro, bastante novela, mas cinema, você só fez o Bodas de Papel? Infelizmente. Adorei fazer. Foi um convite, assim, muito bacana, porque eu particularmente gosto muito do roteiro. É uma personagem também muito bacana, sensível, uma história bonita. E, assim, foi a minha estreia no cinema, né? Minha estreia dentro de na verdade, a história era toda a história da minha personagem com o marido dela. Foi um trabalho que eu me aprofundei ali, foram 2 meses que a gente ficou numa cidade do interior aqui de São Paulo. Monte Alegre, né? Eu morei ali perto, em Amparo. Jura? É gostoso, muito legal ali. Então foi assim, sabe, foi um mergulho no cinema, na cidadezinha, sabe? Então foi muito interessante para mim fazer. Eu gostei muito de fazer cinema. Vou adorar fazer de novo, sabe? Assim, tem que fazer mais. Tem que ser convidada, né? Não, é sério. Foi meu avô quem me ensinou. Ele conheceu um casal que plantou uma muda de jasminhas 10h40 de uma quarta-feira. Sabe o que aconteceu? O casal foi atravessar uma rua e caiu uma cômoda em cima da cabeça dele. Uma cômoda? Inclusive, o ator do filme fez Fale com Ela, do Almodóvar. O Dario Grandinetti, ele é argentino, né? E a ideia, realmente, o personagem era um argentino. O André Sturm, que era o diretor, ele também tinha pensado num outro ator no início, que não deu certo, e aí convidou o Dario. E o Dario foi muito bacana, porque, né, sei lá, um ator assim que a gente não conhece, um ator argentino, a gente não sabe muito bem como é que funciona, né? Porque a gente tem esse jeito brasileiro. Mas ele foi muito receptivo, muito bacana, e a gente teve também uma parceria muito legal. Você não está interessado nesse tipo de história? Por que não? Porque você é homem. Os homens não gostam desse tipo de história. De onde você tirou isso? Os tempos são de muito burburinho na mídia. Eu não acredito que você não saiba. E a imagem muitas vezes desgasta e cansa. Para quem prefere se preservar, a coisa fica pior ainda. Você não tem idade, você tá traindo meu pai com o menor amigo. Me ouve! Fama, é uma coisa assim que... Não é assim, claro que eu não fico assim, incomodada o tempo todo, mas assim... Eu gosto muito da minha privacidade, sabe? Eu gosto muito da minha vida, do jeito que eu sou, das pessoas que me rodeiam, minha família. Isso tudo tem um valor muito grande na minha vida. Meu grande, eu sou assim... sabe? Eu tenho uns valores assim que... Então, assim, quando isso sofre uma certa invasão, e às vezes essa invasão ela chega de forma um pouco agressiva, às vezes você sofre mentiras, você lê alguma coisa que não é verdade sobre você. Então, eu comecei assim, quando eu surgi assim, ninguém nem sabia quem eu era, mas eu namorava uma pessoa que era uma pessoa conhecida na época, e eu estava fazendo teatro aqui em São Paulo. Eu ia fazer uma peça com Antunes Filho, não, eu não ia fazer uma peça, não, eu ia começar uma novela na Manchete, e eu dei uma entrevista enorme, aí perguntaram que eu te falei do Antunes, que eu trabalhei aqui, né? E de repente apareceu uma foto no jornal falando sobre essa conhecida. Eu fiquei assim tremendo. Foi logo o primeiro contato que eu tive com isso, sabe? Aí eu fui vendo que eu tinha que me acostumar com isso, né? Então, assim, eu não me incomodo de dar autógrafo, de tirar fotografia. Pelo contrário, sabe? Eu gosto de receber esse carinho que vem do público. Eu acho que é uma forma de reconhecimento do seu trabalho. Agora, eu gosto de me preservar, sabe? Eu não gosto, por exemplo, que liguem no meu celular quando eu não dou o telefone. Então, assim, eu fico, por exemplo, a imprensa normalmente liga para um escritório meu, ou liga para minha casa, que é o número que eu deixo. Então, nesse sentido que eu tento me preservar. Obrigada. Obrigada a você. Por nos conceder essa entrevista.
Adorei esse bate-papo com a Helena Ranaldi, bonita, muito simpática e muito doce. Agora vamos lá.